14. Amém. Ô, glória, achei. Ô, glória. Glória a Deus. Aleluia. Desde o Glória. primeiro. Glória a Deus. Aleluia. O casamento de Sansão. Amém. Sansão foi a Tina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrada. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, por este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com seu pai e a sua mãe a Tina. Quando chegaram às vinhas de Tina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelha com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estava o seu pai e a sua mãe, deu-lhe um pouco do mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Amém? Amém. Sansão era um homem diferente, era um homem separado. Sansão, geralmente na Bíblia você vê que Deus fala com os homens quando ele vai entregar algo. E nesse caso ele não falou com o pai de Sansão, que ia entregar um menino e a forma que ele queria, mas ele falou com a mãe, falou com uma mulher. E falou do jeito que Sansão iria ser. Um homem separado para o Senhor. Que não poderia passar navalha no seu cabelo. Que ele não poderia ter contato com o morto. Que tinha várias coisas que ele não poderia fazer. E lendo a palavra, a gente observa que ele fez. Até mesmo não podia casar com o povo inimigo. Mas tem um versículo aqui no capítulo 14, que é no versículo 4, que fala: mas o seu pai e a sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então, vamos pôr para hoje, né, que fala... que às vezes fala, você tem que casar com alguém que é evangélico, que é alguém que é cristão, com alguém que é da sua religião, e não do que é lá fora, né? A grosso modo dizendo, porque aquele povo era considerado como um inimigo, eles invadiam as terras e acabavam com tudo, tanto com lavoura quanto com a população. Então era inimigo de Israel. Então não tinha comunhão. Não tinha como casar com a filha do inimigo. Não tinha como viver junto, porque eram povos ensinados diferentes. Como a gente vê hoje em dia. É difícil quando você
segue uma religião e o seu marido segue outra, ou que o marido segue uma religião e a mulher segue outra. Porque são dois pensamentos diferentes. Para andar junto tem que ter concordância. Porque senão você vai puxar para um lado e ele vai puxar para o outro. Mas ali tinha um propósito de Deus. Tinha algo que Deus não tinha revelado aos pais. Às vezes aqui não fala nem claramente que tinha revelado a Sansão esse propósito. Porque mais lá na frente, ele tinha algo para o Sansão fazer. Derrotar os filisteus. Tirar aquele povo do pé de Israel. Então não foi à toa, não foi algo aleatório. Foi com propósito. E muitas das vezes acontecem as coisas na nossa vida e a gente não entende de primeira. A gente não entende porque aquela pessoa está se relacionando com aquela outra, mas às vezes tem propósito de Deus. Que a gente não pode colocar Deus numa caixinha e achar que só o povo cristão é o que está certo, ou o que tem poder para fazer alguma coisa ou não. Amém. Porque na Bíblia fala que naquele dia vai sair muitos filhos de vários templos, né? E igreja, porque igreja somos nós. E nós seremos surpreendidos. Porque muitos às vezes estão nos templos, mas o coração não está em Deus. Não está em Cristo. Não está. Muitos fazem caridade, mas não tem Cristo. Não é só a caridade, não é só Cristo. As duas coisas têm que andar juntas. Porque quando você está em Cristo, a caridade, o amor, o oferecer algo para o seu irmão, já vem junto. Ela tem que ser viva. A gente tem que viver a Cristo. E não simplesmente achar que só um faz o outro, não. Porque Cristo leva a gente a perdoar. Cristo leva a gente a ver a pessoa com outros olhos. Cristo leva a gente a olhar uma pessoa que está em situação de rua e ver algo que Deus pode transformar aquela vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É através do olhar de Cristo, porque aleluia, se a gente for ver pelos olhos humanos, a gente fala que aquela pessoa não tem mais jeito. Aquela pessoa não vai se levantar mais. Para ele dali é só a morte. Mas Deus pode transformar. Amém. Glória a Deus. Deus pode transformar um viciado em um pregador da palavra. Amém. Um resgatador de vidas. Amém. Então a gente não entende o que Deus faz. Deus é mistério. Aleluia. Deus, outro dia eu e a Michelle fomos fazer uma visita e ela falou assim, você que vai estar levando a palavra. Eu falei, oh Deus. Enquanto a gente orava ali, Deus ia falando, você vai falar de duas personagens. E ele falava assim, você vai falar de bastardo, você vai falar de bastardo. Eu falei, meu Deus, que pesado. Porque bastardo é diferente do filho, ele não tem direito. Hoje em dia mudou muito. Mas na época, né, vamos dizer assim, de colonização, bastardo era como fosse um empregado. Ele poderia andar ao lado do pai, ele poderia conhecer os negócios do pai, mas ele não podia sentar à mesa com o pai. E o filho bastardo é isso. O filho bastardo é aquele filho que foi antes do casamento, ou foi fora do casamento. E hoje em dia tem muitos bastardos. E isso no mundo espiritual gera algo, uma brecha, que as pessoas não sabem e acham que não tem importância, mas tem. Porque só o filho tem direito e o mundo espiritual ele não envelhece. Ele não muda leis. Tem lei. O humano muda a lei.
Mas o mundo espiritual não. Amém, Jesus. Eu sou filha bastarda, que foi feito antes do casamento. Geralmente são pessoas que são bem perseguidas. Mas Deus tem o chamado e Ele escolhe Glória a Deus. o que as pessoas não escolheriam. Amém, Senhor. Deus transforma a vida. Porque quando a gente se dispõe e fala, eis-me aqui, Senhor, Ele transforma a vida. Amém. E te põe num lugar que às vezes você jamais acharia que estaria. Glória a Deus. Aleluia. O meu pai também foi um filho bastardo. Minha filha também foi uma filha bastarda. Então são coisas que às vezes a gente não se percebe que há uma maldição hereditária, uma maldição familiar. Meu pai, se estivesse vivo, eu tenho certeza que Deus usaria ele para pregar a palavra, porque ele tinha o dom da palavra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Não tinha quem falasse que ele não tinha estudo, não tinha, como posso dizer, porte de advogado. Quando ele ia para a estrada para pegar carona, ele ia de terno. Ele falava, a gente tem que andar alinhado, porque senão ninguém dá crédito. É verdade. Uma vez meu irmão ficou na mão, né, como fala? Teve rebelião e meu irmão foi um dos últimos. Aí meu pai chegou lá, né, pra ver a situação do meu irmão. Eles falam, você é advogado de alguém aí dentro? Meu pai falou, não, sou pai do que tá na mão deles. Então tinha chamado. Amém, Senhor. Só que se rendeu a vícios. E glória a Deus, que eu tenho certeza que ele está salvo. Porque Amém. Deus restaurou e deu oportunidade para ele. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu pude ver meu pai são, eu pude ver meu pai lendo a palavra, falando do Senhor, congregando com ele na igreja que ele ia. Então Deus deu oportunidade de restauração. Amém. Mas às vezes nem sempre a gente tem oportunidade. Meu pai teve que ficar no leito para ser restaurado, limpo e liberto. Então a que ponto que às vezes a gente tem que chegar e não foi bonito, irmão. Meu pai era um homem de presença, tinha acho que 1,80, não sei. Onde ele chegava era diferente. E ficou numa cama no final da vida, inchado, com a barriga que parecia que ia explodir, amarelo, porque teve cirrose hepática. Dependia dos outros, um homem que sempre batalhou, que sempre, fora os vícios, né? Como minha mãe fala, ele nunca levantou a voz, nunca levantou a mão. O que ele tinha era uma dor que não completava o coração dele. Mas era uma pessoa responsável, um homem que trabalhava, que buscava o alimento dos seus familiares. Algumas vezes o repreendi por seus, às vezes, comportamentos, mas hoje eu entendo. Ele pode não ter sido um pai, um marido exemplar, mas para mim foi um pai que me amou. Amém. Glória a Deus. Então ele tinha toda a oportunidade, mas o vício, ele deixou o vício vencer. Mas Deus, ainda na sua misericórdia, levou ele para o leito e, repito, limpou, tratou e libertou. Graças a Deus. Eu lembro que quando eu pedi, ainda era nova aqui com a pastora Geralda, eu pedi para o pastor Wallerson na época, que ainda não era pastor, para ele orar pela foto do meu pai, e ele falou assim, essa doença não é para a morte, é para a vida. Eu falei, nossa, Deus vai restaurar, vai levantar meu pai, né? E eu vou ver meu pai pregando.
não nessa vida, mas para a vida com o Senhor. Amém. É a melhor vida que tem, é com o Senhor e saber e ter a certeza que está lá. Aleluia. Porque até o último minuto o inimigo esteve frente a frente com ele, né? Pessoas que estavam lá, porque ele pôde estar com a família até o último momento. Falaram que ele sentou na cama, mesmo gemendo, sentou na cama e falou: vocês não vão me levar, porque eu sou do Criador. Glória a Deus. Então até o final o inferno quis prevalecer, mas o Senhor o levou. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Então não espere você estar num leito para entender o que Deus quer com você. Porque Deus muda decretos. Deus faz as coisas às vezes que você não entende hoje. Mas você vai entender que o propósito dele é que você sirva a ele e esteja com ele. Esse é o propósito de toda a Bíblia. Sansão errou, se envolveu com coisas que não devia, nem falou para os pais que tinha tocado em algo morto, porque as abelhas ali fizeram na carcaça do leão. Às vezes a gente falha, mas no fim da vida de Sansão, Deus deu a oportunidade para ele. Ele orou mesmo cego, escravo lá em meio aos filisteus. Ele pôde cumprir o propósito dele, que foi destruir aquele povo. Então isso é que Deus nos chama para um propósito. Ninguém está aleatório aqui essa noite. Verdade. Ninguém está aleatório que vai ver essa live. Ninguém. A gente é escolhido e separado pelo Senhor para fazer algo para Ele. Amém. Senão não tem sentido. Você pode colocar álcool na sua boca, pó no seu nariz, o que for. Mulher, amigos, encher a casa, ter dinheiro, mas se você não preencher aquele lugar que só o Senhor preenche, nada vai fazer. Já falei aqui outras vezes que eu tomo medicação forte, às vezes acordo que nem sei onde eu estou. Mas se não fosse a mão de Deus, que nem o louvor que a Michelle ministrou aqui, se não fosse a mão de Deus, eu não sabia onde eu ia chegar. Porque dos diagnósticos que eu tenho, não era nem para mim estar aqui de pé. Tem dia que eu não consigo nem levantar da cama. Mas se não é a mão do Senhor, Amém. não é o Senhor fazer por nós, se não é o Senhor falar através das nossas bocas, nós não somos nada, nós não passamos de pó. Então gruda no Senhor. Fala, gruda nas barras do Senhor. Vai arrastando, mas vai. Não desista. Persevere. Obedeça. São palavras que são feitas na Bíblia. Filho bastardo, se você parar para pensar, Maria, né, foi uma mulher, além de ser abençoada, escolhida, guerreira, porque era uma época que mulher solteira, um filho, era apedrejada. Ela não era casada ainda. Mas mesmo assim, o Senhor escolheu, né, que ela tivesse um filho. Então, e tantas outras histórias, como Davi também, que historiadores falam que ele não era o filho do casal, por isso que nem ele estava sentado à mesa, mas foram lá buscar ele para sentar à mesa. Glória a Deus. Então Deus muda decreto, Deus muda vidas, Deus busca o que está lá esquecido, como Mefibosete. Então Deus não esquece de nós. Por mais que falar, mas eu ouvi a promessa lá quando eu era pequeno e ainda não se cumpriu.
Mas Deus não se esqueceu da aliança que Davi Amém, tinha Jesus. com o pai de Mefibosete. Não se esqueceu da aliança que Davi tinha com Jonas. E olha que o pai de Jonas perseguiu Davi. Ele poderia falar, não, vou eliminar todo mundo, eu não tenho que fazer nada. Mas ele honrou. E Deus honra o que ele promete. Glória a Deus. Por mais que às vezes a gente desanima, né, que a esperança quer nos morrer, mas Deus vem e nos relembra. Amém, Jesus. Ainda está de pé aquilo que eu falei com Aleluia. Aleluia. Glória a Graças Deus. mesmo que ninguém entenda, mesmo que se levante o inferno, Aleluia. mas aquilo que Deus te prometeu vai acontecer na sua vida. Graças a Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade. Obrigada, Jesus. Amém. E louvo e agradeço ao nome do Senhor, porque palavra eu não tinha, mas o Espírito Santo tinha. Graças Aleluia. a Glória a Deus. Deus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Ai. Olha que coisa linda, olha que palavra gloriosa. Deus hoje está nos despertando que Deus vai mudar decreto nas nossas Glória a vidas. Deus vai fazer coisas tremendas na minha vida e na tua. É só nós Graças a acreditarmos. Amém? Creia. Olha o propósito de Deus. Deus permitiu Sansão se envolver com mulheres de outras nações para que Deus agisse e fizesse aquilo que Deus tinha que fazer. Talvez você já ouviu alguém, ai, mas fulano casou com uma pessoa que não é um crente da mesma igreja. Né? Essa pessoa critica. Muitas das vezes as pessoas acham que Deus é só dele. Deus não é só nosso. Deus é de todos. É de todos aqueles que abrem o coração para ele. Jesus é de todos.